Boa noite, ovelhas queridas, a paz, que Deus do céu te abençoe. Sejam todos muito bem-vindos a essa cobertura espiritual de oração. Eu sou o Bispo Denis Santilli e quero ajudar você a fortalecer a sua fé. Nós vamos daqui a pouco realizar a oração dos Salmos 91 para que haja proteção de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família. E também eu quero realizar uma oração sobre um versículo poderoso que eu quero te mostrar que vai trazer muito resultado na sua vida. Você que está pela primeira vez, seja muito bem-vindo, já vai clicando em inscrever-se, clique no sininho, clique na palavra todas e seja muito bem-vindo. Eu vou também pedir a você, prepare um copo com água como esse, daqui a pouco quando nós consagrarmos a Deus, aqueles que estiverem enfermos, aqueles que estiverem fracos, aqueles que estiverem necessitados do toque do Senhor, receberão bênçãos ao beber da água abençoada, tá bom? Então prepara aí o seu copo com água, daqui a pouco nós vamos usar a fé. Deixe também aqui nos comentários o nome de alguém que precisa de intercessão. Nós vamos apresentar a Deus em oração dentro de instantes. Você que já está ao vivo comigo, já vai clicando no joinha, clica no like. É uma forma de você dizer para o YouTube que você recebe esta oração, tá bom? Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Mateus, capítulo 16. Eu quero ler com você esses dois versículos que fala de uma pergunta que o Senhor Jesus fez para os discípulos. Diz assim, Mateus capítulo 16, versículo 13, 14, 15 e 16. Diz assim, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Veja, vamos entender essa palavra. Quando o Senhor Jesus ele veio à Terra, ele veio com uma missão. Embora ele era Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo, assumindo forma de humana, sendo obediente como servo até a morte de cruz, porque ele tinha uma missão. A missão era resgatar a humanidade. A Bíblia diz que se por um entrou o pecado, que é Adão, por um superabundou a graça, que é Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Jesus é a salvação. Por meio de Cristo somos salvos. Mas, quando o Senhor Jesus ele veio, muitas pessoas olharam para Jesus de várias maneiras. Uns enxergavam Jesus como um rabino, um professor. Outros enxergavam Jesus como um profeta. Outros enxergavam Jesus como um milagreiro. E então o Senhor Jesus ele faz essa pergunta aos seus discípulos. O que os homens dizem que eu sou? O que Jesus queria perguntar com isso é como é que as pessoas me enxergam? Como é que elas me veem? E então os discípulos responderam. Uns vê o Senhor como João Batista. Outros vê o Senhor como o profeta Elias. Outros vê o Senhor como o profeta Jeremias. E outros como um profeta qualquer. E então Jesus pergunta, mas e vocês, meus discípulos? Como que vocês me veem? O que eu sou para você? E então Pedro, ele se antecipa e diz, olha mestre, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. A palavra Cristo
Eu sei que de repente alguns possam pensar como eu pensava que Cristo era o sobrenome, né? Nós temos o hábito de dizer Jesus Cristo. Quando eu era garoto, eu pensava que o nome, a palavra Cristo era o sobrenome, né? Como eu, por exemplo, Denis Santilli, Jesus Cristo, eu pensava que era o sobrenome, mas não. A palavra Cristo significa o ungido. Em outras palavras, quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro estava querendo dizer o seguinte, tu és aquele que deveria vir para nos salvar. Tu és aquele que os profetas anunciavam a vinda. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Salvador. E então Jesus disse, olha, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. E essa mesma pergunta, o Senhor Jesus continua fazendo para nós hoje. E agora eu vou pedir para que você redobre muito a sua atenção. O Senhor Jesus continua fazendo essa mesma pergunta hoje. Como que os homens me veem? E como você me vê? Porque foi isso que Jesus fez. Primeiro ele perguntou o que os homens dizem que eu sou. Depois que eles dizem que eu sou um profeta qualquer, Jesus vira para os discípulos e pergunta, e vocês? E vós? O que dizeis que eu sou? O que eu sou para você? Jesus está usando a minha boca agora para perguntar para você. O que Jesus é para você? Eu louvo a Deus porque nós temos muitas pessoas nesse canal que nesse exato momento já está escrevendo aqui nos comentários dizendo Jesus é meu tudo, é a minha salvação, é a minha vida, é o caminho, é a verdade, é a vida, é a minha força, é o meu refúgio, é o meu baluarte, é o meu Deus em quem confio. Mas, infelizmente, na prática, para muitas pessoas, Jesus não é o Cristo. Por mais que elas anunciam com seus lábios, mas na atitude não. Porque muitas delas fazem de Jesus um garçom, não menosprezando esse cargo. Eu me refiro a pessoas que olham para Jesus apenas como servente, um ser para servir a humanidade, um ser para resolver os problemas das pessoas. E logo essas mesmas pessoas que buscam Jesus apenas pelaquilo que ele pode fazer, elas não buscam Jesus por aquilo que ele é. Ele é Deus, ele é digno de honra, ele é digno de glória, ele é digno de louvor, ele é digno de reverência. A ele nos curvamos, a ele exaltamos. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o El Shaddai. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Poucas pessoas reconhecem isso e na prática só se lembram dele na hora que as portas se fecham, na hora que o namorado, o marido vai embora, na hora que um exame médico consta uma enfermidade, e então se lembram do Senhor apenas para pedir bênçãos e não para engrandecê-lo, para servi-lo, para adorá-lo. Receba essa palavra. Faça de Jesus o teu Senhor, o teu Salvador. Como dizia Davi, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que Deus te abençoe. É momento de oração. Pega o seu copo com água e vamos juntos falar com Deus. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas,
Porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ore com muita fé os Salmos capítulo 91, a oração da proteção divina. Repita comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropecem com teu pé em pedra alguma. Pisará o leão e a áspide, esmagará o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei, glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Grande e poderoso Deus, em o nome do teu Filho Jesus, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, o Salvador que morreu na cruz por nós, em nosso lugar, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que está sentado à direita do Deus Pai, no seu trono, porque és Rei. No nome de Jesus nós entramos diante da tua presença. E nós, meu Deus, através dessa oração, declaramos de todo o coração que nós te amamos, que nós te louvamos, te adoramos e reconhecemos que tu és o nosso pastor, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Sim, é verdade que nós pedimos bênçãos, curas, milagres, libertações, pois o Senhor é poderoso e o Senhor nos ensinou tudo o que pedides em meu nome, eu farei. Pedimos porque o Senhor nos ensinou a te pedir, a confiar e porque reconhecemos que de ti vêm todas as coisas, mas muito mais do que somente pedir, orar para pedir algo. Nós oramos porque reconhecemos que não existe outro e só tu és Senhor, digno de honra, de glória e de adoração. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o nosso Senhor e não há outro por quem devamos ser salvos, pois só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Tu és o Alfa, tu és o Ômega, tu és o princípio, tu és o fim.
E a este eu clamo, pedindo, Senhor, consagra essa água, coloca virtude e poder, e aqueles que beberem, seja pelo nosso Senhor curado, liberto, transformado, livre de toda angústia, de toda decepção, humilhação, sofrimentos, doenças. Seja livre. Quando beber dessa água, Senhor, quando teu filho, tua filha beber dessa água, que receba alívio, libertação. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito obrigado, Jesus. Beba da água e beba do poder de Deus. Amém. Diga glória a Deus. Uma vez que você faz do Senhor Jesus o teu Senhor, o teu Salvador, a Bíblia diz, todos aqueles que o recebem como seu Senhor têm o direito de ser chamado filho de Deus. Receba Jesus como Senhor na tua vida, único e suficiente. Amém? Que Deus abençoe você. Quero lembrar que segunda-feira nós retomamos então a nossa campanha poderosa, todos os dias orando às 10 horas da noite. Não temos live no sábado nem no domingo, mas na segunda estaremos de volta na fé. Compartilhe essa live, seja um ganhador de almas. Um beijo no seu coração. Se 2 ligar na terra, está ligado nos céus. Então eu digo, está ligado na terra, e você diz, está ligado nos céus. Amém? Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.